Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o impacto da reforma tributária, do IBS e da CBS, no preço de produtos físicos, como essa calculadora que eu tenho na minha mão, essa caneta, esse bloco de notas, um veículo, uma cadeira, uma mesa, uma roupa, alguma coisa assim. Então, vamos ver com um pouco mais de detalhes como isso vai funcionar, porque não pode o consumidor passar a pagar o preço atual com o IBS e CBS. Isso vai provocar um aumento de preços injusto. E também, do lado de quem vende, vai acirrar uma concorrência que aquele que souber ajustar os seus preços vai ter uma condição melhor de competitividade no mercado. Vamos ver isso mais de perto? Se eu vendo produtos, eu tenho que entender que nesses produtos, hoje, ainda temos a incidência de vários tributos. A sopinha de letras que a gente vê falando por aí. ICMS, IPI, PIS, COFINS e assim vai. E o que acontece? O IBS e CBS vão substituir esses tributos. Vão substituir a CBS, substituindo o PIS e a COFINS, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, vai substituir o ICMS e o ISS. Então, eu preciso saber como é que o meu produto tem, o que o meu produto tem desses tributos, porque eu preciso tirar eles hoje, que eles estão embutidos ali, para depois acrescentar o IBS e a CBS. Então, vamos pegar um exemplo, vamos pegar uma calculadora, vamos fazer conta, gente. Então, se eu pegar, por exemplo, um produto que custa 100, e eu tenho 18% de ICMS, eu tiro 18. Então, eu vou encontrar um valor de 82, é o custo daquele bem. Mas eu tenho IPI, por exemplo. Isso varia de produto para produto. Eu posso ter um produto que tem isento de IPI, mas vamos pegar um exemplo mais comum. IPI de 10%. Lembra? Tinha um produto de 100, tirei 18 de ICMS, vou tirar 10 de IPI. Sobrou quanto? 72. Ah, mas eu tenho também PIS e COFINS. Quanto que dá? Depende. Se eu tiver um contribuinte de grande porte, uma empresa de grande porte, vendendo esses produtos, ela vai pagar provavelmente pelo sistema não cumulativo. Olha como é que é complexo o sistema tributário nacional. Vai pagar quanto? 9,25. Eu vou tirar então 9,25. Qual que é o preço desse produto? Olha só, esse produto que eu pago na prateleira R$100, ele vai custar lá na loja R$ 62,75, se eu tiver 18 de ICMS, 10 de IPI e 9,25 de PIS e COFINS. Mas, Hernandes, é sempre assim? Não, eu posso ter 3,65 de PIS e COFINS. Por quê? É o sistema cumulativo, é um outro sistema para aquelas pessoas que estão no regime, por exemplo, do lucro presumido. O 9,25 é para a empresa de grande porte que está lá no regime do lucro real. Mas o consumidor tem como saber disso? Não, é bem complicado ele descobrir isso. Teria que ter a informação tributária ali do contribuinte na Receita Federal, é muito complicado isso. Mas vamos lá, se eu tenho um produto que custa 100 e eu tenho, vamos supor, os mesmos 18 de ICMS, eu tenho lá 82 de custo. Se eu tenho 3,65 de PIS e COFINS, eu tiro ele, tenho R$78. Tenho lá os mesmos 10% de IPI. 68,35, ligeiramente mais alto o valor. Sobre esse valor, eu vou aplicar o quê? Os 26% ou os 28% da IBS e do CBS. Pode ser 26%, pode ser 28%, porque até agora não há lei definindo o padrão, qual vai ser a alíquota correta. Então vamos fazer a conta correta? Pego 100, tiro 18 de ICMS, tiro 3,65 de PIS e COFINS do regime cumulativo e tiro 10 que é o IPI desse produto. 68,35 é o custo, vou colocar lá 26, 28% eu vou colocar de IBS, CBS. Somando esses valores, eu vou ter um valor, olha só, o produto que eu pagava 100 pode passar a custar 87,48, 87,50 mais ou menos. Olha que interessante. Produtos, então, podem ter uma ligeira redução do valor. E tem algumas reduções que vão ser descobertas a partir da aplicação do sistema novo, que decorre, por exemplo, do sistema cumulativo de PIS e COFINS. Alguns podem pensar assim, na alíquota de 9,25 que aquela empresa grande paga, é muito maior, obviamente, em termos numéricos, do que 3,65 que uma empresa pequena paga. Mas a empresa pequena, ela paga aquele valor e passa o produto para frente. Aquele que compra e revende, ele vai pagar novamente os 3,65, que é o que a gente chama de sistema cumulativo. Então, quanto mais longa for a cadeia produtiva, se eu tiver, por exemplo, uma empresa que produz algodão, tecido, então ela trabalha o algodão, ela é uma empresa de pequeno porte, por exemplo, ela vai pagar 3,65 de PIS e COFINS. Ela vende para uma fábrica de tecido. Aquela fábrica transforma aquilo em tecido, aquele algodão, cobra mais 3,65. Tudo empresa de pequeno porte.
vende para uma camisaria, uma fábrica de camisas. Ela produz a camisa e vende para o comerciante. Paga mais R$ 3,65. Olha só, eu já estou falando R$ 3,65 3 vezes, tá? Eu já estou falando em 10,95. E aquela camisaria vende para o consumidor, todo mundo ali numa alíquota menor, mais 3,65. Olha a brincadeira quanto ficou, 14,6 no sistema acumulativo. A gente não sabe, esses números que eu estou dando exemplo, uma forma de explicação bastante singela, bastante simples, ele não é calculado tão simples assim. A economia, né, vai trazer ali alguns meandros, algumas dificuldades, a contabilidade tem sistemas para isso. Com essas ressalvas, a gente está trazendo aqui um cenário para a gente poder descobrir como vão funcionar os preços, como que eles vão se comportar, tá? Então, eu tenho na cadeia de produtos, conforme a tributação, eu vou ter uma possível redução da carga. Agora vamos pegar alguns produtos que eu compro lá, por exemplo, uma bebida, que hoje eu pago R$100 naquela bebida. Eu posso ter uma alíquota pesada ali, bebida alcoólica, por exemplo, de IPI, posso ter uma alíquota também maior de ICMS e vou ter PIS e COFINS. Então pode ser que caia bastante o valor, mas a gente vai ter na reforma o chamado imposto do pecado, que ele vai incidir de uma forma mais pesada. Então ele vai elevar o valor desses produtos para perto daquilo que eles são vendidos hoje. Mas se eu pegar produtos que têm isenção de ICMS ou isenção de IPI, alíquota zero de IPI, alíquotas reduzidas, eu vou ter algumas distorções. Então eu tenho que ver como que isso se comporta. Aí você pode, consumidor, falar assim, mas como é que eu fico sabendo disso? Olha, é bem complexo. Eu tenho, por exemplo, uma chamada NCM, que é uma nomenclatura que descreve numericamente os produtos, que você vai encontrar isso nas notas fiscais, e a partir dali eu tenho uma classificação fiscal. Isso o teu fornecedor vai saber fazer, porque senão ele vai pagar imposto errado, a mais ou a menos, pode ser até autuado. Mas para descobrir isso é bem complexo. Eu preciso de um tributarista, às vezes, né? Pensa nisso, num balcão, eu estou ali comprando alguma coisa, tenho que descobrir se tem isenção de ICMS, se a alíquota zero de IPI, se teve, né, substituição tributária, incidência monofásica de PIS e COFINS. Olha que complexidade. Isso tudo vai acabar com a incidência, com a entrada em vigor do IBS da CBS, que eles vão ser uniformes em todo o país e não vão ter esses penduricários, essas manobras para poder facilitar o trabalho de fiscalização ou para verticalizar a cobrança desses tributos de atualmente. O IBS e CBS eles vão incidir de uma forma linear em todo o país. Então, se eu tiver produtos, vamos fazer uma conta aqui, de novo. Se eu tiver um produto que tem o preço de 100 e ele tem 12% de ICMS, essa é uma hipótese, eu tenho um custo de 88. E se eu não tenho nada de IPI, é zero, não vou tirar nada. Mas se eu tenho PIS e COFINS a 3,65, eu tenho um custo ali de 84,35. Se eu pegar esse valor e colocar 28% nele e somar, eu vou ter um valor superior a R$100, que é o preço que eu estou pagando hoje. Faça a conta aí que você vai encontrar o número que eu estou encontrando aqui. 100 menos 12 de ICMS, menos 3,65 de PIS e COFINS. 84,35 vezes 28%, somado, eu vou ter um preço de R$ 107,97. Olha só, num exemplo eu já vejo que um produto ele pode custar menos e ele pode também custar mais conforme a carga tributária atual. E você, que é comerciante, você é empresário, que tem produtos, fabricantes, você vai ter que ajustar esses preços de uma forma correta. Você não pode partir ali dos R$100 nesse exemplo e aplicar o IBS-CBS. Porque se você fizer isso, quem corrigir o preço corretamente vai ter uma posição diferenciada, né, no mercado. Ele vai abocanhar você, porque ele vai expandir o negócio dele vendendo a preços mais baixos. Então é essa a realidade. Eu preciso tirar, expurgar os tributos dos produtos que eu vendo hoje, os tributos atuais, para poder inserir o IBS e a CBS, que são acrescidos, somados ao preço do produto. Lembram, vocês que já viajaram para Miami, foram comprar lá uma camisa, uma calça, uma gravata, as mulheres comprar suas bolsas, vocês viram os preços nas lojas, que é um valor. E na hora de passar o cartão de crédito, ligeiramente havia ali um acréscimo. Ali, pelo que eu me lembro, 6% é o IVA deles. É o Imposto de Valor Agregado. O IBS-CBS também tem essa formação. Também são tipos de IVA. Só que aqui será em torno de 26%, 28%. Ah, mas é muito alto esse percentual. Bom, a gente tem aí o chamado custo Brasil. A máquina administrativa brasileira é muito cara. Temos aí salários altíssimos em vários setores,
tanto do executivo, legislativo, quanto judiciário. Isso tem que ser mantido, pelo menos da forma como está, para que a reforma depois permita aí talvez uma reforma administrativa. Mas eu tenho que somar, então, voltando ao assunto da reforma tributária, eu tenho que somar os tributos no preço que está lá na vitrine. E provavelmente, né, precisaremos de uma adequação do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor determina que os preços dos produtos devem ser apresentados nas vitrines, nos sites e tudo mais, tem que ser divulgados. E aí, como que se faz isso? Olha, é recomendável, então, que eu coloque o preço do produto, o preço correto, e coloco também quanto é a tributação e coloco o preço total que vai custar aquilo, porque se custa 100 a partir de então, eu vou ter 28%, custará então 128. Eu não pagarei apenas 100. Esses são detalhes muito importantes. Então, se você está interessado nesse tipo de conteúdo, aperta o sininho aqui do YouTube, siga o nosso canal para receber mais postagens como essas.